Zafricó! A Rádio FOP Educativa apresenta Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daer. Batendo as pernas em pleno Pompidou. Direto dos estúdios da rádio UFOP Educativa 106,3, vamos realizar mais um programa Rádio NEAB. Hoje o nosso tema será religiões de matriz africana, e para tratar desse tema tão importante conosco, convidamos o professor Erisvaldo Pereira dos Santos. O professor Erisvaldo Pereira dos Santos realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade Federal da Bahia, junto ao programa de pós-graduação multidisciplinar em estudos étnicos e africanos, sob a supervisão do professor Dr. Josélio Teles. O professor Erisvaldo é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e bacharel em filosofia pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, Jesuítas. Atua como professor adjunto 4 no Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, na área de metodologia científica. É professor do mestrado acadêmico em educação da UFOP, tem experiência em administração universitária, atua também no ensino, pesquisa e extensão com a temática da cultura afro-brasileira e das religiões de matriz africana, em nível de graduação e de pós-graduação. Na 36ª reunião anual da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, que ocorreu em Goiânia no ano passado, no ano de 2013, ele foi eleito coordenador do GT 21, que é o GT que trata da questão das relações étnico e raciais, educação e relações étnico-raciais. Olá, ouvintes da Rádio FOP. Primeira questão que nós passaremos ao professor Erisvaldo diz respeito a uma polêmica que tomou espaço na mídia nacional recentemente, que foi o fato do juiz Eugênio Rosa de Araújo, da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ter afirmado que as manifestações religiosas afro-brasileiras não se constituem como religiões. Essa declaração ela foi extremamente polêmica, e foi dada em resposta ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que pedia a retirada de vídeos na internet tidos como ofensivos às religiões de matriz africana. O posicionamento do juiz, além de causar uma indignação dos seguidores dessas religiões, ele surpreendeu o próprio Ministério Público, que afirmou que a decisão fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como fere também a Constituição Federal e o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei de 2012. Mesmo voltando atrás em sua declaração, menos de um mês após o seu pronunciamento, o tema ainda continua provocando debates e suscitando muita polêmica, principalmente entre os adeptos das religiões de matriz africana, no caso, com destaque para o candomblé e a umbanda. Então nós pediríamos inicialmente uma manifestação do professor, como repercutiu, o senhor que é especialista nas religiões de matriz africanas, como que repercutiu e bateu para você essa repercussão dessa questão, professor? Adilson, na verdade, o posicionamento do juiz, ele reverbera um discurso presente na sociedade brasileira com relação às heranças africanas. É bom que a gente não se esqueça que o Estado brasileiro e suas elites têm uma espécie de ojeriza a tudo que é herança africana. O fato de existir uma mudança de mentalidade, através de uma legislação antirracista que passa a valorizar essas heranças, combater o racismo, nos últimos 15 anos, ainda não significa uma mudança de mentalidade na perspectiva da longa duração que se constituiu na sociedade brasileira em torno de práticas racistas
e de recusa à valorização das heranças africanas, sobretudo as heranças religiosas. Quando o juiz assumiu esse posicionamento, na verdade ele trouxe de volta um discurso antigo na sociedade brasileira, instaurado a partir da pesquisa de Nina Rodrigues, que a partir do final do século XIX nós tivemos a primeira grande pesquisa sobre religião de matriz africana no Brasil. E Animismo Fetichista e os Negros Baianos, de Nina Rodrigues. E naquele momento, a religião de matriz africana, considerada como animista, era também expressão de uma incapacidade mental dos negros baianos de atingir o nível de abstração do cristianismo, por exemplo, das religiões monoteístas. Isso está expresso lá na obra de Nina Rodrigues. Então, no final do século XIX, o candomblé, as religiões de matriz africanas existentes na Bahia eram consideradas atraso cultural, pouco de desenvolvimento mental, incapacidade de atingir a abstração, o nível de abstração do monoteísmo, final do século XIX. Essa posição ela permanece até por volta da década de 30 do século XX, até 1930 essa posição permanece ainda firme, né? Em 1910 nós tivemos nós temos vários artigos de jornais de Cachoeira, de Salvador, tratando do candomblé como herança de um africanismo sujo, atrasado. Então veja bem que quando o juiz, em pleno século XXI, reage diante de uma demanda dos religiosos de matrizes africanas contra a intolerância dos vídeos que são colocados na internet, desqualificando, desvalorizando, e ele diz que isso não é religião, ele está, na verdade, reverberando esse discurso antigo que não desapareceu. Não desapareceu, tanto não desapareceu que um juiz federal dá uma sentença classificando essas heranças de heranças não religiosas. E aí ele passa por cima e revela um desconhecimento nas mudanças que o país vem vivendo do ponto de vista da sua legislação nos últimos 20 anos, em função de demandas do movimento social negro, em função de demandas dos religiosos e religiosas de matrizes africanas, que exigem do Estado brasileiro o reconhecimento e o tratamento respeitoso dessas heranças. A ausência desse tratamento respeitoso está também diretamente vinculada ao racismo. Na verdade, nós negamos as religiões de matriz africanas da mesma forma como negamos a presença africana no Brasil através dos afrodescendentes. Quer dizer, o discurso em favor da mestiçagem, da miscigenação. Não, nós não somos negros. No Brasil não existe negros, brancos. No Brasil existe mestiço. É o mesmo discurso que nega a presença negra e, por consequência, as suas heranças religiosas, ancestrais e ontológicas. Muito bem. Boa, né? A Rádio Ouvinte deu uma boa caracterização da problemática, dá conteúdo para esse tipo de reflexão. Muito boa a fala do professor. E prosseguindo na nossa bate-papo aqui, do modo geral, como que se caracterizariam essas religiões de matriz africana? Ou seja, quais são os traços comuns que elas têm, que são convergentes? Há quantos tipos de denominações? Isso
essa pergunta se faz necessária, porque a maioria das pessoas são leigas, não tem compreensão desse tipo de informação. Então, gostaria que o senhor, como especialista, pudesse dar um panorama, ainda que rápido, para o nosso rádio ouvinte. Na verdade, o que chamamos de religiões de matrizes africanas, e eu prefiro chamar de religiões brasileiras de matrizes africanas, é um conjunto amplo, legado de heranças africanas reinterpretadas no Brasil. Do Oiapoque ao Chuí, nós temos várias denominações. E essas denominações, todas, nós vamos considerar na perspectiva de reelaboração. Porque se nós formos procurar em África esses grupos religiosos ou esses segmentos religiosos, tais quais os encontramos no Brasil, isso é quase que impossível. Porque o que temos no Brasil é uma reelaboração. Os africanos... Me permite uma interrupção? Você está falando, eu estou lembrando do filme Atlântico Negro, que retrata essa questão das religiões. Verifica que no Brasil tem mais raízes do que originariamente se cultuou. Às vezes o continente africano já perdeu parte do que está mais consolidado aqui. Gostaria que você comentasse. Isso se dá justamente em função dos processos de modernização e também da própria colonização europeia realizada sobre o continente africano. Então, o continente africano sofre uma pressão muito grande das tradições do Islã e também do processo de colonização europeia. Essas pressões, elas terminaram por fazer com que o africano, de ponta a ponta, começasse a se referir às heranças religiosas tradicionais como obscurantismo, como expressão de atraso, ou seja, essas pressões fizeram com que os africanos introjetassem o discurso do colonizador e reagisse em relação às heranças culturais do jeito que o colonizador, de certa maneira, quis e desenvolveu em termos de discurso e formação cultural e religiosa. O que é que ocorre no Brasil? E por quê? E aí, voltando a Nina Rodrigues novamente, por que Nina Rodrigues escreveu, realizou a pesquisa O Animismo Fetichista dos Negros Baianos? Justamente para falar de uma ineficácia da catequese da Igreja Católica. Porque, embora a Igreja Católica tivesse sido bastante empenhada em realizar o processo de conversão dos africanos ao cristianismo, essa conversão não se deu na mesma medida esperada pela Igreja Católica, porque no final do século XIX, Nina Rodrigues identifica várias comunidades religiosas preservando e reelaborando as heranças religiosas africanas. Então, o que é que acontece no Brasil? Na verdade, a colonização portuguesa e a colonização religiosa realizada pelo o cristianismo, em cima do processo e da vida do africano escravizado, não foi suficiente para apagar as heranças religiosas que esse grupo, ou esses grupos, trouxeram de África. E esses grupos, na verdade, trouxeram essas heranças religiosas de África e reelaboraram essas heranças no Brasil através de pequenas comunidades
que estão espalhadas hoje de ponta a ponta, no Brasil de ponta a ponta, né? Nós temos lá no Maranhão o tambor de Minas, que é bem diferente do batuque do Rio Grande do Sul. Nós temos ainda no Maranhão e no Pará o terecô, que é bem diferente do tambor de Minas e bem diferente da umbanda do sudeste do Brasil. Aí nós temos em Recife o Xangô, a nação Xambá e a Jurema, que está em Recife e na Paraíba, que a Jurema é bem diferente também da umbanda do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Aí, vindo para a Bahia, nós temos o candomblé nas suas vertentes ou nações Queto, Jeje, Angola e Efão, e que termina se espalhando para o Brasil com essa perspectiva bem demarcada, mas quando chega no Rio de Janeiro, quando vai para São Paulo, algumas mudanças, essas tradições ou essas comunidades religiosas sofrem, relacionadas hoje, por exemplo, com o processo de reafricanização. Por exemplo, o candomblé do Rio de Janeiro e de São Paulo hoje busca um contato muito intenso com a África, mostrando essa necessidade de reencontro, de uma forma de refazer essas tradições a partir das suas origens e produzir uma nova reelaboração, marcando a presença da ancestralidade africana no Brasil. Muito bom, né? Professor, o senhor comentava no início que a posição do juiz, ela de alguma maneira, ela reverbera um sentimento que é muito mais amplo, e nesse aspecto nós tocaríamos na questão de que muitas vezes esse tipo de, no caso do juiz eu não diria, mas no caso da população em geral, isso se traduz em um preconceito, e um preconceito que normalmente decorre da falta de informação. Daí nós faríamos uma seguinte pergunta: as religiões em si, enquanto uma organização, uma associação orgânica, elas têm desenvolvido alguma ação no sentido de valorização, de informação, de esclarecimento da sociedade, do seu papel, de disputa desse espaço dentro da sociedade brasileira? Como que você vê essa questão na conquista do direito ao seu respeito? Aí eu pediria que essa questão ficaria para depois do intervalo. Batendo as pernas em pleno Pompidou. Estamos apresentando Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação: Adilson Pereira dos Santos. Próprio tempo, sopra o vento em qualquer direção, escolhe a hora e o momento, senhora da guerra e do coração, alma folgosa e ardente, amor e raiva dividindo proporção, vida e morte na palma da mão. Peço aliança, mando o vento bom, trago o tempo bom, abençoe o som. Eu peço aliança, mando o vento bom, trago o tempo bom, abençoe o som. Eu peço aliança, mando o vento bom, trago o tempo bom, abençoe o som. Eu peço aliança, mando o vento bom, trago o tempo bom. Sabe chorar, sabe sorrir, tem
tempo bom, tempo ruim, sabe chorar, sabe sorrir. Tempo bom, tempo ruim, raio, flores, fogo, cores e também vários amores. Raio, flores, fogo, cores, cuide bem de seus amores. Arrebanha e arrebata, vento sopra e no vento faz sua morada. Peço aliança, mando o vento bom, trago o tempo bom, abençoe o som. Eu peço aliança, mando o vento bom, trago o tempo bom, abençoe o som. Eu peço aliança, mando o vento bom, trago o tempo bom, abençoe o som. Eu peço aliança, mando o vento bom, trago o tempo bom. Voltamos a apresentar Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Então, professor Isvaldo, havia deixado uma pergunta antes do nosso intervalo, que é sobre como as religiões de matriz africana têm buscado espaço para romper com esse preconceito, para a superação desse preconceito, ou para o combate desse preconceito que assistimos cotidianamente. Na verdade, a primeira grande organização das religiões de matriz africanas no Brasil se deu na década de 30, justamente no momento em que eu falei da diminuição, da mudança de perspectiva em relação às heranças religiosas. Isso não significou a diminuição da perseguição, né, da mudança de perspectiva. Um outro discurso foi se construindo ali a partir dos congressos afro-brasileiros de Recife e de Salvador. O de Recife foi em 1934, de Salvador foi em 1937. A partir dali, foram se organizando várias federações de culto afro-brasileiro, de Umbanda e Candomblé, Brasil afora, e hoje nós temos, além dessas federações, uma organização muito diversificada das comunidades religiosas, que tem permitido uma reação organizada desse grupo a esse tipo de prática, como a do juiz federal. Ontem mesmo, em Belo Horizonte, houve uma manifestação lá na Assembleia Legislativa dos religiosos de matriz africanas, com relação à atitude do juiz e também à presença de outros vídeos, inclusive há um outro no YouTube, feito lá em Belo Horizonte mesmo, que trata Exu como o próprio diabo, né? E um traficante vai fazer um pacto com Exu e depois morre, e aí é uma música funk, e a música diz que este pacto foi um fracasso para os céus, ou seja, que é preciso voltar-se para Jesus, que é o único Salvador. Então, esse tipo de prática dos neopentecostais, inclusive da renovação carismática da Igreja Católica, tem aumentado no Brasil e é expressão de intolerância religiosa, incapacidade de conviver com a diversidade, incapacidade de aceitar a diferença, e os religiosos de todo o Brasil têm se organizado em congressos, eventos, manifestações públicas, rádio, televisão, programas de internet também, para contrapor, reagir e apresentar o ponto de vista dos religiosos, que não é esse ponto de vista dos intolerantes, dos que acham que a única forma de manifestação de Deus na história é Jesus Cristo. E isso não é bem assim do ponto de vista de uma compreensão universal
de uma divindade criadora de tudo que existe no céu e na terra. Então, para os religiosos de matrizes africanas, Deus se manifesta de diversas maneiras. Jesus Cristo é uma manifestação de Deus, e aí seria uma manifestação de Deus que ganhou essa abrangência da dimensão de filiação, que a gente sabe que os judeus não aceitam. Para os judeus, Jesus Cristo é apenas um profeta. E para os religiosos de matriz africanas, os orixás, os voduns, os inquices são também manifestações de Deus. Ou seja, forma de mediação entre o homem e o grande divino da história. Os intolerantes não conseguem aceitar isso. Não dão conta dessa realidade, né? Eles não dão conta de aceitar. Isso não deixa, né, a gente fazer sempre aquela reflexão, né? Porque a despeito de a cultura brasileira ter uma forte marca de origem, de raiz africana, né, que traz essa contribuição. Hoje nossa população, mais da metade da população brasileira assim se declara, ou seja, se diz afrodescendente, né, se diz afro-brasileira. Essas religiões ainda são vistas dessa forma, a partir desse preconceito, e perseguidas. E daí nos ocorre a seguinte questão, né? O Brasil é um país cuja maioria é de afrodescendentes. Nós indagamos ao professor qual que seria a participação dessa mesma população em termos de prática dessas religiões. Hoje, em que medida, qual é o quantitativo de brasileiros que praticam essas religiões de matriz africana? Sabemos que mais da metade da população, 51%, tem origem africana. E qual seria o percentual de pessoas? Aliás, é difícil hoje dizer se as pessoas em religião, no singular, né, no Brasil, se praticam essa ou aquela, né? Tem aquele que de manhã vai à missa na igreja católica, de tarde vai no terreiro. Ao bem da verdade dos dados que se apresentam, o último censo dá a notícia de apenas 6% da população brasileira. Mas vamos considerar o que significa, na verdade, 6% aí. Na fala dos brasileiros, que praticamente foram e têm sido obrigados a rejeitar essas heranças. Então, às vezes, ele tem alguma prática religiosa de matriz africana, mas ele se diz católico, ele se diz cristão, até porque ele internalizou esse sentimento de que essa prática é uma espécie de contravenção. E quem, na verdade, contribui com isso, né? A escola brasileira. A escola brasileira é omissa, a escola brasileira é descomprometida, porque os educadores brasileiros, mesmo aqueles de grande envergadura em termos de formação acadêmica e teórica, são antirreligiosos. Eles se recusam a considerar a realidade brasileira na sua especificidade de práticas diferenciadas. Na verdade, eles reproduzem e reverberam o discurso ateísta, antirreligioso do povo europeu, como se esse discurso fosse fazer uma diferença no solo brasileiro, que é um país eminentemente religioso, e religioso no plural, né, não no singular, onde você identifica várias práticas. E quando a escola se recusa a considerar o fenômeno religioso como algo que deve e precisa ser ensinado por ser um conteúdo da nossa sociabilidade, ela contribui também para a prevalência das hegemonias e para a cristalização das intolerâncias e da opressão a essas minorias que não são tão minorias assim.
É porque quando a escola diz, nós não vamos ensinar religião, porque religião é um problema da família, é uma questão da família. Religião não é um problema da família, não é uma questão da família. A religião está na origem do nosso processo de sociabilidade, é um fenômeno que se apresenta na nossa sociabilidade, e a escola tem que se debruçar sobre esse conteúdo com o mesmo nível de comprometimento e abrangência com que se debruça sobre conteúdos de história, de geografia. Porque nós ensinamos esses conteúdos, porque esses conteúdos estão aí para mudar para produzir mudanças na nossa relação social. A religião também tem que ser ensinada como conteúdo que produz mudança na nossa relação social. E nesse sentido, quando a gente diz que a religião produz mudança na nossa relação social, porque é em função de um certo discurso religioso que algumas pessoas são homofóbicas, intolerantes, machistas, racistas. Essas questões, elas têm uma clivagem religiosa muito fortes, e a gente não pode dizer que não vai discutir religião, que isso é um problema da família. Porque quando a pessoa tem um discurso homofóbico, esse discurso homofóbico está amparado num discurso religioso, que a escola tinha por obrigação desmistificar do ponto de vista de um discurso crítico. Não um discurso de recusa. Não se trata de recusar o discurso religioso, se trata de compreender o discurso religioso, entender as suas clivagens, identificar seus problemas e tentar produzir uma modificação de comportamento em nossa sociedade que contribuísse para o bem-estar, para a harmonia e a paz social. Sobretudo, fazendo com que o menino, a menina que vai à aula de ensino religioso ou de educação religiosa, aprenda a valorizar e a conviver com as diversas manifestações religiosas que existem na sociedade. Aprenda a respeitar essas manifestações. E essas manifestações, essas tradições religiosas, elas não podem impor um modelo de vida a partir dos seus dogmas, a partir dos seus ensinamentos para toda a sociedade. Vamos pensar, por exemplo, quando uma determinada religião se posiciona contra o aborto e vai para o Congresso Nacional se opor ao aborto porque o aborto é contra a lei de Deus. A lei de Deus. Pois bem, nós não podemos nos opor ao direito que a religião tem de se posicionar contra o aborto, mas também nós não podemos aceitar que a religião imponha a sua compreensão de aborto para todas as outras pessoas da sociedade, mesmo aquelas que não pertencem à sua crença. Então, o que é que tem que ficar claro? Quer dizer, uma religião que é contra o aborto, ela tem de ser contra o aborto dentro do seu segmento, ela tem de se posicionar na sociedade com relação à sua posição contra o aborto a partir do seu segmento, mas ela não pode impor essa crença, esse entendimento, essa posição a toda a sociedade. Ela não pode fazer com que o sistema público reverbere e atenda somente às exigências dela, porque são as exigências religiosas. Então, o sistema público, ele precisa ser laico e ele não pode privilegiar nenhuma vertente religiosa. Ele vai respeitar as vertentes religiosas, ele vai abrir o espaço para a posição das vertentes religiosas, mas ele não pode, via de regra, ser conduzido, monitorado por uma determinada vertente religiosa, porque isso seria garantir privilégio para uma vertente religiosa. E garantir privilégio para uma vertente religiosa é não ser laico, é não ser Estado laico.
Porque o princípio da laicidade, ele reza justamente isso, que o Estado não privilegie, não garanta privilégio para nenhuma vertente religiosa, que o Estado respeite todas as vertentes religiosas, que o Estado dialogue com todas as vertentes religiosas. A laicidade é isso. A laicidade, o Estado laico não é ser um Estado antirreligioso. Estado laico é um Estado que não é conduzido, determinado, que suas políticas e suas determinações não são tuteladas por uma vertente religiosa. Essas seriam as outras duas questões, você já tocou nas duas questões que nós abordaríamos aqui, que é exatamente do caráter laico do Estado brasileiro, que está consagrado na Constituição Federal. Entretanto, as reuniões do Congresso Nacional da Câmara do Judiciário, normalmente são abertas e fechadas em nome de Deus, né? De um Deus católico, assim como ocorre aqui em Ouro Preto e em várias outras localidades. E também nós tocaríamos nessa questão de que uma dos objetivos e das finalidades desse programa nosso, o Rádio NEAB, é exatamente a de produzir material de reflexão sobre a implementação da Lei 10.639, que trata da história da cultura e o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos. E o que a gente vê é que o senhor já faz uma boa análise em relação a como o ensino religioso tem sido trabalhado. Então daí, nós temos um tempinho antes de encerrar esse nosso programa, que está muito bom, diga-se de passagem. Queria, professor, que o senhor comentasse um pouco sobre como que essa temática tem sido tratada dentro da universidade, especificamente no mestrado em educação, onde o senhor é professor, no curso de pedagogia, com as orientações. Eu sei que o senhor tem orientado estudantes de graduação e de pós-graduação nesse trabalho. Que tipo de resultado e que tipo de trabalho seus acadêmicos têm apresentado, têm desenvolvido? Nós temos tentado produzir um tipo de pesquisa que resulte efetivamente em subsídios práticos e teóricos para a mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade que só se dá numa longa duração, mas ela depende efetivamente do empenho, da ação e do comprometimento de todas as pessoas de boa vontade que entendem da importância e da necessidade de um empenho mais efetivo em vista desse objetivo. A implementação da 10.639, o estabelecimento, a obrigatoriedade de conteúdos de história e cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira no currículo escolar do Brasil, não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque, justamente pelos motivos que eu já apresentei aqui no início. A sociedade brasileira, a nossa inteligência, a inteligência brasileira tem problema e se recusa a levar a sério e valorizar os conteúdos das heranças civilizatórias africanas no Brasil. A escola sempre se pautou por um currículo eurocêntrico, um currículo que valorizou efetivamente as heranças civilizatórias greco-romanas e judaico-cristã. Pensar em termos de heranças civilizatórias africanas ainda é uma coisa muito nova para a inteligência brasileira, para a escola brasileira, para os educadores brasileiros. Então o nosso trabalho tem sido no sentido de investigar as práticas e os processos em que, na verdade, os professores se envolvem ou deixam de se envolver no sentido de implementar a obrigatoriedade da 10.639. E o nosso entendimento é de que não é possível tratar de
cultura afro-brasileira e africana na escola sem tratar da questão da religião, porque a cultura africana e a cultura afro-brasileira é eminentemente religiosa. Negar a dimensão religiosa no trato dessa questão é não levar a sério a implementação dos conteúdos de cultura africana e afro-brasileira na escola. E as nossas pesquisas têm, na verdade, dado a atenção a esse aspecto, tanto naquilo que tem sido implementado, como nas dificuldades e nos desafios que os professores e professoras vivenciam nessa direção. Muito obrigado, professor. Nós agradecemos, né, a resposta a essa pergunta, as questões como um todo. E lembrar, né, que esse programa, Rádio NEAB, é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão, é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão, tem o apoio da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, e é uma ação efetiva do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFOP e se articula a outras ações extensionistas que estamos desenvolvendo. Então nós pediríamos agora só que o professor fizesse uma consideração rápida e agradecemos enfaticamente, já deixando o convite para uma próxima oportunidade voltarmos a tratar de outros assuntos, porque o professor tem muito a contribuir com essa temática na Universidade de Ouro Preto. Eu que agradeço, na verdade, à Rádio UFOP por abrir as portas para essa discussão a partir de um projeto de extensão do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, que tem, na verdade, desenvolvido um trabalho importante em várias universidades do Brasil, e que na UFOP, nos últimos 8 anos, nós temos consolidado uma prática de mudança de mentalidade, em fazer com que as heranças civilizatórias africanas presentes na região dos Inconfidentes apareçam para os inconfidentes não inconfidentes, apareçam para as populações de Ouro Preto, Mariana, Lavras Novas, Ponte Nova, Diogo Vasconcelos. Então, dessa forma, quando a rádio realiza esse tipo de trabalho, ela termina prestando um serviço relevante à sociedade brasileira, na medida em que ela evidencia questões e conteúdos de um segmento bastante representativo da sociedade brasileira, como é o segmento populacional negro, descendente de africanos, afrodescendentes. Muito obrigado, vocês estão de parabéns pelo trabalho. E eu voltarei com certeza para a gente discutir outras questões, como a questão da política de miscigenação na sociedade brasileira, como a questão das cotas, tantas questões importantes para a gente tratar neste programa da Rádio UFOP, a partir do projeto de extensão do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Ouro Preto. Muito obrigado. Você ouviu Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação: Adilson Pereira dos Santos. Produção: Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão: Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo: Chico Daer.